Eu tô assistindo, acho que é o filme Rebeldes da Lua, né? O, o filme ele tem um arco muito mais pro feminismo do que pro elenco, né? É uma história até bem escrita, né? Porém, quando você coloca uma mulher na história e você não sabe trabalhar a história fica horrível, né? E o que acontece, né? Geralmente os filmes dos heróis, não é bem herói, essa moça é um anti-herói, né? Uma história que tem toda uma pegada para ser uma história épica, né? Mas ela não tem graça, né? Porque eles colocam uma mulher, né? Que ela é insegura, que ela é fraca, que ela é tomada pelo vazio, pela escuridão, né? Mas você não vê que ela tem força, você vê que ela é submissa, né? Ela sofreu o que sofreu, né? Na história dela e ela não fica assim, a paranoia o tempo todo, né? E o que faz uma história com personagem masculino ser tão diferente de uma história com questões feministas, né? A, o patriarca da história é morto, né? Essa mulher ela toma um lugar. Tinha uma princesa que tomaria o lugar da história. Existe uma irmã que divide os rebeldes com o irmão. Existe uma espadachim mulher, né? E a história também tem a parte lá que uma mãe, ela perdeu os filhotes dela e ela tá revoltada lá. É tipicamente essa questão sobre o feminismo, né? E falando que a vingança não é uma coisa boa, né? Mas ela fala pro general que ele tem que voltar à batalha pela vingança. Então é um arco de história. Mas vamos lá. Eu criei aqui o clímax aqui da personagem feminina e agora eu quero colocar um personagem masculino. Tem um vilão na história. Ele se veste com roupas da Segunda Guerra Mundial, dá a entender que ele é um nazista, tem um povo lá que ele tem relação sexual com o povo, né? Que é a questão da Hidra. E o cara é puro ódio, né? E a maioria dos personagens masculinos são todos tomados por raiva, por ódio, né? E existe até a questão que a vingança é uma coisa que não leva a lugar nenhum e pode derrubar as pessoas. Está falando tipicamente do homem, né? Mas a grande questão é o quê? O homem em si, né? Ele sabe que a sua força, que a sua raiva não é a sua maior arma, é o seu maior inimigo, né? O homem ele precisa ter controle de si mesmo para conseguir como fala, ter controle de si mesmo para conseguir alcançar as coisas, né? Ter controle da sua raiva, do seu ódio e o homem em si, como Rambo ou vários outros personagens, se afundaram no ódio, no vazio. Eles viram que isso não levou a lugar nenhum, né? Eles precisam ter um contraponto, eles precisam ter um equilíbrio, né? E esse equilíbrio é o norte que eles têm, que é a luta pela liberdade, ou a luta pela vida, ou a luta pelos princípios, né? Tanto que tem um lado do exército que luta pelo rei morto, isso não tem coerência, né? E o outro lado do exército que é a liberdade, desculpa, que é a liberdade de toda essa história. Então, o herói masculino, né, o anti-herói masculino, né, ele é um indivíduo que ele se perdeu, mas ele está tentando se encontrar, né, dentro das trevas e escuridão e não se entregar pelos seus medos, pela sua raiva, pelo seu ódio e, como fala, se perder totalmente e não saber o que está fazendo, né? Porque existe um princípio. E o inimigo, o reino, é um reino totalmente tomado pelo ódio, porque o rei ele foi generoso e mataram o rei, né? Mataram o rei, a rainha, e a atriz principal é responsável e tem até uma lógica a história, né? Ela era a responsável da guarda real da filha, que mudaria todos os povos e todos os planetas e não sei o que, e ela fugiu, né? Então a história é legal, né? Você tem que ficar, como eu falo, o tempo inteiro engolindo sabuco na história por causa do feminismo. Porém, o contexto, né, os arcos são legais, mas colocar uma mulher que parece aquela formiga do Toy Story não é aquele desenho lá das formigas, né? Uma pessoa extremamente magra que você vê fraqueza, você vê submissão, né? E ela, como falam, as cenas de ação dela é muito mal feita e tem a cena lá do irmão que é o responsável da resistência e o cara é um cara poucas ideias e é uma boa pessoa. Ele
ele faz a cena mais épica do filme, né? E acaba morrendo, né? Ele não deveria morrer, não deveria matar os heróis, porque a mulher, você vê que ela sofre para fazer as cenas de ação, né? Parece que ela está apanhando do próprio vento, isso é ridículo, né? E, e o filme ele fala sobre liberdade e sobre você controlar a si mesmo, que tem uma parte lá do moço que ele está acorrentado, né? E esse moço, ele pergunta por que ele está acorrentado, porque ele falou que ele cometeu um monte de coisas erradas. E não tem dinheiro para libertar ele, e a gente descobre depois que ele é um príncipe, né? E o cara que acorrentou ele falou que ele deve muito dinheiro e só vai acorrentar se os caras fazerem um jogo, né? E o jogo tem um monstro lá de fora. Esse monstro é indomável e é incontrolável. E aí vem a questão que a pessoa precisa controlar a sua monstruosidade, né? E eles poderiam balancear a história, reduzir a história dessa mulher. Não precisaria colocar tanta questão assim. Poderia ser bem menor, né? O feminismo, ela puxando arado, né? A mulher parece aquele lá formiga, até você fala assim, pô, ela poderia ter uma super força, né? Ela poderia ser boa no gatilho, né? As mulheres, como fala, por fato de ser, mas ela é muito alta, por fato de ser menores e as partes do cérebro funcionarem diferente da gente de homem, tem mais habilidades, são boas no tiro, né? Poderia simplesmente ela ser uma boa atiradora, né? E colocar o quê? Eles fazerem a estrutura, ter espadachim, né? Que ela poderia ser a mais velha, poderia ser a anciã, ela poderia ser simplesmente atiradora, o militar poderia levantar os dados, falar que o cara era suspeito. E o moço da resistência poderia ser o líder, né? Quem mais que tem na história? O líder. Fazer assim, mas não, eles... a atriz mulher, ela está engessada por causa do feminismo, né? E por causa disso eles não conseguem dividir os papéis, a cena. Então é uma história legal, mas só que muito mal escrita, né? E o que fica legal é que essas histórias podem ser reescritas no futuro, né? Esse filme, pela pegada dele, ele poderia ser reescrito, né? Porque ele parece legal, mas a maioria dos filmes a partir de 2015 começaram a virar um lixo total, né? Os filmes babacas de lacração que viralizaram, os caras pegaram o mesmo conceito babaca e colocaram em filmes de guerra, filmes de ação, filmes de aventura, filmes de desventuras, né? Então eles destruíram todos os gêneros e colocaram um gênero de humor e lacração, né? Que é ridículo isso. Então, eu falo aí para vocês,